Fico muito feliz de ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse. Imagino que estão entrando aí algumas pessoas que ainda não te conhecem, para a gente dar o tom. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Foi um presente dividir a tela com você da última vez. Acho que foi um bate-papo super enriquecedor, né, gente? Eu tive tanto retorno positivo depois que justifica a gente estar junto de novo. Eu sou Maria Ribeiro, sou jornalista, sou especialista em marketing digital, em comunicação, não comunicação com propósito, com sentido, significado, pessoas que querem, na verdade, ser quem são de forma natural e espontânea para alavancar seus negócios, suas saídas, e tem feito um trabalho importante junto a vários profissionais liberais que entenderam que não estar nas redes sociais, não ter presença e tal, é meio que deixar de lado várias oportunidades de ampliar o alcance de mensagens, de favorecer mais pessoas com a prestação dos seus serviços ou com a comercialização dos seus produtos. E propósito foi um dos assuntos que nós trabalhamos na outra live. E aí, dentro disso, eu gostaria de saber como que você define propósito, qual é a relação do propósito com a comunicação, com essa parte até do marketing digital e principalmente na nossa vida, né? Eu acho que quanto mais abrangermos esse conceito, mais temos a condição de entrar aí na realidade de quem está assistindo. Bom, para mim, propósito é algo que te ajuda a se mover com seu talento, com seu dom, na direção de colaborar com esse mundo para que as pessoas sejam mais felizes, estejam mais em paz consigo mesmas e possam colaborar num lugar melhor. Porque todos nós temos habilidades. E quando a gente... O que é isso? Né? Que a gente fala assim, algo que te faz ficar com um brilho nos olhos, que você sente o coração palpitando. Eu falo que é aquela energia super positiva que te move, que é contrária ao medo, né? Quando você consegue estar num lugar confortável, no sentido de servir e amar outras pessoas, com um talento que você tem que é nato e que aí você pode desenvolver isso e viver uma vida com mais sentido, com mais significado. Para mim, basicamente, hoje, uma comunicação eficiente precisa ter propósito. Porque quando a gente faz algo que não tem muito sentido, que não tem muito fundamento, que com os nossos princípios, soa muito superficial. Então, se você quer estar com alguém, ter um relacionamento mais profundo de valor, ter mais qualidade, intensidade nas conexões que você faz, é preciso que você primeiro faça esse questionamento interno. Falo que é eficiente quando você entende verdadeiramente o propósito de comunicar. Não adianta nada entender que virou modinha, tem que fazer live, tem que gravar vídeo, porque se não for assim, você não se estabelece, você não alavanca a sua carreira. Mas se você faz isso só seguir um fluxo, se não é profundo. Eu brinco que quando a gente entende o que é que faz a gente ir de encontro à nossa divina, sem querer falar de religião, eu estou falando muito mais em entender que todos nós somos seres únicos, com muitas habilidades, muitas potencialidades, e viver propósito é você onde você consegue compartilhar com o outro algo que às vezes é tão natural, que às vezes a gente tem dificuldade de entender que está tendo uma vida com propósito, que é algo que é intrínseco a você, que você faz às vezes. Então é tentar fazer essa viagem profunda. Eu brinco assim, que a gente se permite ouvir as pessoas que estão próximas, esse relacionamento aqui, mesmo gente que está longe geograficamente, mas às vezes está tão pertinho de você, está tão conectado. Essas pessoas do entorno são perfeitas para te dar essa luz, esse direcionamento, porque às vezes as pessoas ficam tão perdidas na busca de ficar conceituando e é tudo muito mais simples. Se você trouxer para o coração, assim, o sentimento e na emoção, isso te deixar feliz e for um ato de servir a uma comunidade, certamente você está fazendo com propósito. Eu imagino que as pessoas, eu até vi a entrada da Cláudia. A Cláudia, ela mora em Salinas e nessa pandemia eu tô ficando muito em Salinas. E ela me procurou muito assim, Rogério, né, Cláudia, como que eu acho meu propósito?
e eu estou expondo isso aqui porque eu imagino que seja tranquilo, né, Cláudia? Porque até outras pessoas também me perguntam. É um tema que eu gosto de trazer, porque eu acho que traz motivação, traz mais paixão pela vida, paixão pelo seu campo profissional. E essa paixão é como se fosse um combustível, né? Nos faz ficar aqui sexta-feira, 7 horas da noite, batendo um papo. Então eu acho que o propósito tem a ver com missão, com escutar um chamado. E como que foi, assim, o seu processo de escutar esse chamado, de se comprometer com... eu penso também que o propósito tem a ver com se comprometer com algo maior do que nós. E o que eu falo que é maior, às vezes é uma profissão. A partir da sua profissão, você cumpre uma função social de gerar valor, de contribuir. E eu penso que falar um pouco sobre como nós encontramos ou como que a gente se sintonizou com o nosso propósito, né, Maria? Inspira e às vezes abre caminhos, abre janelas para as outras pessoas. Porque a partir daí a gente constrói a comunicação, né? E aí, assim, eu penso que a gente abordar isso no início da live vai criar a condição da gente chegar lá e falar assim, ó, essa é a estratégia para que comuniquemos com propósito. Então, comigo aconteceu assim, bem na juventude. Eu sempre fui alguém que gostava de ajudar as pessoas a mostrarem o que elas tinham de melhor. No sentido que eu tive muitos amigos, eu sempre fui muito tímida, mas eu nunca tive dificuldade de dividir com aquilo que eu aprendi, de compartilhar algo novo, uma experiência nova, ou uma técnica, ou uma estratégia que eu sei que pode facilitar a vida do outro. E aí, na adolescência, mesmo criança, no meio das primas e com as minhas vizinhas, eu liderei alguns grupos e coordenei para criar apresentações, ou porque era aniversário, ou porque era festa junina. Eu sempre tive esse lado, assim, de ser meio coreógrafa, meio diretora, e aí ajudar as pessoas a entenderem que não tinha que inventar um personagem, mas tinha que deixar transparecer quem era verdadeiramente, sem ficar preocupado com o que o outro ia pensar. Porque eu brinco assim que o outro é só o outro. E o outro que te importa é o outro que precisa de você. Aquele que você vai conseguir servir com o seu talento. E aí, aos 17 anos, que eu terminei o terceiro ano ainda com 17 anos, que eu queria medicina. Nessa expectativa de servir o outro. A gente sabe que medicina, a gente pensa, é difícil, é duro, mas é uma profissão linda, né? Você está aí servindo sempre, é um ato de superdoação. Então, eu tinha isso assim, mas tinha uma dúvida, porque como eu comunicava, minha mãe brinca que eu sempre brinquei de fone, de falar, muito expansiva, muito os meus, eu brinco assim, né? E aí eu tive dúvida, falei, não, fiz o vestibular, passei, mas falei, gente, eu não tô sentindo, meu coração não tá palpitando, que é exatamente isso que eu quero. E aí, na oportunidade, no Montes Claros, eu disse para ele, não, eu quero ser jornalista, eu quero ser comunicadora. E ele falou, meu Deus, isso não vai ser uma boa. Então, você quer isso? Era férias de julho, eu estava no meu último ano de escola. Ele falou, então você vai trabalhar nas suas férias como repórter, tá aqui o microfone. Você vai lá, a Cecília é sua chefe, ela vai te dar uma pauta e você vai para a rua fazer uma reportagem e as suas férias vão ser trabalhando na TV. Eu acho que na mente dele, ele pensava, ela vai ter que fazer plantão, ela não vai poder ir nas festas, né? Que a gente adolescente quer divertir, quer curtir, ela vai desistir disso. Eu acho que meu pai pensou, ela vai desistir disso. E eu lembro até hoje, a primeira reportagem que eu fui, era um feriado, e aí eu fiz uma BR, pensa só, gente, uma 17 anos, e tinha que falar de como é que estava o movimento, e era algo ao vivo, né? Tinha que decorar um texto para fazer uma passagem, que é aquela hora que o repórter aparece com o microfone. E aí eu fiz e gravei, assim, senti aquele frio na barriga, que você disse assim, é combustível. Para mim, medo é combustível. Eu sempre vejo um desafio como uma oportunidade de mostrar que eu consigo, que eu posso, que eu tenho poder suficiente para buscar dentro e deixar transbordar. Que eu acho que o propósito verdadeiro é você deixar transbordar a sua... sem ficar pensando no outro, com foco no outro que vai se servir desse seu talento. E aí fui, fiz, voltei para a TV, eu tremia, assim, suava feio. Falava, será que ficou bom? Minha voz deve ter ficado péssima, porque eu achava que eu tinha uma voz muito infantil. Mas tudo bem, passou um mês e no final eu falei, pai, você quer saber?
Olha bem. E eu lembro que eu tive uma conversa com um tio médico, que é o meu tio Fred, e ele falou assim pra mim, que eu, na dúvida, né? E meu pai falou, não, antes de você decidir, conversar com o seu tio. E eu fui e falei, tio, eu tô muito na dúvida, se eu faço medicina ou se eu vou fazer jornalismo, porque eu sou tão encantada disso. Eu adoro comunicar, contar histórias, construir narrativas, ouvir as pessoas e conjugar as histórias, construindo, né, uma história linda e compartilhando isso com o mundo. E o quanto isso às vezes é transformador, a gente não tem nem noção do quanto a gente às vezes está impactando a vida das pessoas. Aí ele falou assim comigo: se tá na dúvida, não faz medicina. Eu falei, e ele é um médico. Mas como assim, tio? Se eu fizer medicina, cedida financeiramente, eu tenho várias possibilidades. Vovô é médico, você também. Eu posso seguir uma carreira. Se você fizer medicina, vai dar plantão final de semana. Provavelmente Natal, Ano Novo, vai estar comprometida. Não vai ter tempo de ficar com a sua família. E na verdade, eu valorizo muito a família. É um valor supremo que eu tenho. Eu amo a minha família, amo meus pais, meus irmãos, que são muitos. Eu falei, vai ver que ele tem razão. E olha só, fui parar na televisão e o que mais a gente faz lá é dar plantão, final de semana, feriado. Passei muitas situações de casamento de amigas que eu não pude, batizado. Então, para você ver como é que é a coisa. Mas eu estava tão imbuída de uma reação, assim, eu sentia tão feliz que isso durante muito tempo me bastou. Assim, eu nem liguei que acabou que eu fui para a consequência que, segundo ele, era a parte ruim. Mas verdadeiramente encantada. Eu até fiz curso de direito depois, me formei advogada, que é algo que eu sou encantada pelo direito também, mas efetivamente a minha competência nata, eu acho que é comunicar. E depois que eu comecei a perceber que as histórias não eram tão que aí foi o que aconteceu, eu falei, não, eu quero escolher a história que eu vou contar. E que eu acho que é a maravilha que a gente tem desse terreno fértil que é a internet, né, Rogério? Você está aqui, dá show de bola para ajudar as pessoas a entenderem que não é difícil descobrir o propósito e não é difícil ser feliz. Às vezes o negócio está aqui, ó, no seu olho e você está escondido lá na cavernona e não consegue sair de lá de dentro porque está cheio de preconceito, não se permite ouvir, não se permite ousar. E a gente tem tantas ferramentas de comunicação e quando a gente se disponibiliza a realizar, ajudar, a servir e amar, eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. E eu acho que quando tem propósito, o amor é quase que um brinde, assim, de quando você faz com propósito, vem muito. E as pessoas vão se ser, porque você vai estar fazendo com alma. E quando a gente faz com alma, as pessoas vão se identificar com isso. Então, eu acho que a minha história foi uma história de construção maravilhosa. Eu fiz uma conta baixa, assim, mais de 40 mil pessoas impactadas durante essa minha jornada, contando as pessoas que eu entrevistei ou no estúdio do MGTV, danças aí pelo estado de Minas, onde eu trabalhei muito tempo. E essas histórias me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu brinco que um jornalista, especificamente um jornalista de TV, é aquela pessoa que é um general. Não sobra muito tempo para você ser muito especialista em uma área. Salvo alguém que vai trabalhar em Brasília e que vai cobrir o judiciário, aí tem uma oportunidade. Mas numa rotina a pauta é de cultura, no outro dia é e outro dia é uma tragédia. Então, eu acho que eu sempre fui movida a desafio e contar uma história nova que me alimentou e me nutriu de tal forma que hoje eu consigo, por exemplo, ter contato com alguém que o negócio está lá tão óbvio para ele, do talento que ele tem, do quanto ele pode, do que ele sabe, da habilidade que ele tem, um produto para servir mais pessoas e disponibilizar isso aqui. Então, quando eu vejo as pessoas se realizando assim, entendendo que comunicar é simples, né, Rogério? Primeiro, que eu falo, temos 2 ouvidos. Então, começa a ouvir mais, porque você vai estar mais pronto para compartilhar o que a sua... Porque às vezes a gente pensa que comunicar é só falar, e aí ouvir pouco. Aí quando você não tem essa, fica mais difícil você afinar o discurso e conseguir trazer para perto, estabelecer uma sinergia com pessoas que comungam da mesma coisa. Então, tem que abrir para ouvir mais. Eu acho que o primeiro passo para uma comunicação de impacto é começar a ouvir quem essas pessoas têm todas as respostas que você precisa. Estabelecer diálogo.
Isso que a gente está fazendo aqui hoje é algo que vai tornando a gente amadurecendo aquele ser que a gente tem, aquela nossa disponibilidade de servir. Quanto mais disposto você estiver em servir, mais propósito você vai encontrar na sua comunicação. Eu vejo dessa forma. E por falar em escutar, ao te ouvir, eu fiquei curioso sobre essa relação entre ousadia e propósito. Quando você me conta a história da medicina, me faz lembrar muito de uma época que eu tinha um pré-vestibular. Já fui proprietário de um monte de garotos, de garotas, sonhando em entrar na faculdade de medicina. Mas me parecia que isso não era tão real, sabe? Eu sentia que muitos deles, muitos jovens, na faculdade de medicina, muito possibilidades financeiras, pela segurança que ganha, né, ao ser formado em uma faculdade que é requisitada, uma profissão que é requisitada. E só que ao mesmo tempo me parecia que essas pessoas, algumas delas não tinham a ousadia necessária para poder se empenhar, para poder correr atrás desse sonho, e outras não tinham ousadia ou essa autoconfiança para poder eventualmente fazer uma psicologia ou enfermagem, ou uma profissão, ou ser artista, ou ser jornalista. E aí, quando você fala sobre ousadia, eu fico me perguntando sobre essa relação. Arriscar. Tem um amigo meu que fala algo que me chama muita atenção. O problema que você causa por ousadia, você resolve com mais ousadia ainda. E esse amigo, ele é fantástico. Para eu sentir se está fazendo sentido para elas, com colocações, eu vi que teve alguém que comentou lá em cima sobre essa questão de descobrir o propósito, sobre achar o propósito. E eu penso que enquanto nós não sermos mais ousados, me parece que escapa, que a gente não consegue escutar, consegue sentir essa missão. Não, Rogério, você tocou num ponto fundamental. Eu recebi um convite para ir ao Padrão falar para alunos do terceiro ano. E é justo aquela turminha assim que está sedenta por qual será o meu propósito. E aí eu fiz um discurso que eu acho que deixou eles um pouco meio apavorados. Assim. Porque a gente tem uma ilusão, pelo menos na minha época era. Eu acho que hoje mudou um pouco. Que, por exemplo, eu escuto meu sobrinho falando que quer ser youtuber, né? Hoje essa é uma realidade. Mas antigamente, quando a gente estudava, era assim: ser feliz na vida, não faz ou medicina ou direito, porque aí vai dar certo. Medicina formou, já começa a trabalhar, nem que for médico de família, e já está ganhando um salário legal. Advogado formou, você tem tantas opções, você pode fazer concurso, você pode ser juiz, você pode ser promotor, e aí vem, né? Na minha época era assim, era assim. E aí, o que eu disse para eles? É uma grande ilusão. Eu hoje atendo muitos médicos, atendo também advogados. O mundo faz isso, né? Eu acho que a gente, com quem a gente mais se relaciona, acaba tendo pessoas que são semelhantes com você, de você. E o que eu vejo? Tem hoje gente que sequer fizeram uma faculdade, mas desenvolveram um talento incrível e conseguiram construir um método, uma forma de viver ou de facilitar a vida, de gerar transformação, e estão fazendo milhões. Para citar um pequeno exemplo, tem um menino famoso aqui que ele ganhou R$1 milhão antes de ter 18 anos, né? Tá lá na Forbes Under 30. Assim, aqui, João Pedro. É um fera do Instagram, um hacker. Ele era hacker e aí ele desenvolveu um método, conseguiu ganhar muito. Outro dia fiz uma pergunta para ele: João, você não sente falta? Parece que nem o ensino médio ele terminou. Você não sente falta? Ele, não. Então, a nossa vida evoluiu de uma forma, a sociedade cresceu de um jeito que a faculdade hoje não quer dizer que você vai ter esse resultado financeiro extraordinário que você sonha. Primeiro, que se você não estiver fazendo com propósito, a vida fica chata, difícil, e aí você vai ruminando aquele negócio e a coisa não anda para frente.
Então, eu disse para eles, tem gente fazendo milhões sem ter sequer um diploma, entender? Que a gente tem que ousar sim, porque tem tanta gente com tanto talento e tem tanta gente precisando aprender. Eu vejo hoje médicos, por exemplo, que estão abandonando carreira tradicional de ou vinculada a convênios, ou de plantões, ou de atendimento em consultório, para construir uma carreira aqui na internet, com produtos digitais, com programas de estágio, de mentoria. Ganhamos uma evolução maravilhosa e temos cada um nas mãos a sua própria emissora de televisão, se a gente for pensar assim. Quantos que estão aqui nos assistindo agora que talvez nem se lembrem mais quando ligou a televisão Netflix, né? Porque Netflix todo mundo assiste, ou um filme lá pelo YouTube, qualquer coisa nesse sentido. Mas quantos já pararam para imaginar o que a gente tem aqui e o quanto você pode ousar aqui nesse terreno fértil, construir um jardim incrível, atrair patas que vão se nutrir de quem você é. Se tem propósito, o céu é o limite. Eu falo que o propósito é o pó royal para fazer qualquer caminho profissional, qualquer negócio alavancar, se tornar exponencial. Eu sinto dessa maneira, que a gente precisa mudar essa coisa de pensar de forma cartesiana. Não necessariamente eu hoje tenho amigas médicas, tenho amigas, né, e clientes e pessoas que se relacionam comigo, e tem gente que não tem formação nenhuma, mas tem um talento incrível em uma área específica e que está muito melhor financeiramente do que as doutoras. Estão se submetendo a uma rotina de plantões e acabam não tendo tempo de cuidado, mas porque ousaram fazer. Eu acho que a gente tem que ousar, ter coragem suficiente para entender que o que faz a gente se conectar a pessoas que precisam da gente e que da mesma forma vão nos nutrir para que a gente continue crescendo, porque eu acho que conhecimento só é bom quando você partilha. Eu falo que quanto mais você diz, melhor você fica, melhor você cresce, porque são pontos de vista diferentes. A gente pensa num diamante, né? A gente pode estar falando a mesma coisa, mas você foi formado numa cultura, viveu um sistema, né? A família tem construções diferentes, dá valor a coisas diferentes. Acredito que é o caminho para você ser feliz vivendo do que você ama. Eu até faço uma relação, quando eu vou falar sobre comunicação, que a qualidade da sua vida é proporcional à qualidade da sua comunicação. E quando a gente entre propósito e comunicação, seria como se eu tivesse como fundação, pilar principal, o propósito, para nortear meus relacionamentos mais íntimos, né? Os relacionamentos a nível pessoal, os relacionamentos a nível profissional. Como eu estruturo isso, assim, se você tiver alguma dica, alguma direção para quem estiver nos acompanhando, na identificação desse propósito e na criação da comunicação com base nesse propósito? Eu acho que o primeiro ponto é começar a ouvir quem está perto e perceber os elogios que você recebe quando você dá uma dica para alguém de alguma coisa, ou quando você conta uma história, ou quando você compartilha algo que você faz. Porque eu acho que propósito é difícil da gente perceber às vezes. Porque tá tão intrínseco. Você faz de forma tão natural. É algo quase tão rotineiro que você não percebe. Precisei encontrar o meu marido para entender que o que eu fazia era um método. Dar visibilidade ao outro era o que muitas pessoas precisavam, mas que eu fazia assim. Tanto que é a história do destrave em 15 minutos, né? 15 minutos de conversa comigo e a pessoa fala, nossa, mas eu tava com vergonha, agora eu não tô mais. Agora eu já posso ligar a câmera e já posso gravar. Então, o que você precisa se observar. Investir no seu autoconhecimento. Abre um caminho aí e começa a anotar as frases que se repetem entre as pessoas que você convive. Quais são os motivos que você é mais elogiado na sua rotina? O que você faz que você percebe que tem um brilho especial? Que você percebe depois pessoas te copiando, porque isso acontece.
de forma muito natural, as pessoas começam a se identificar, te ver como uma referência e te modelar, como os coaches dizem, né, Rogério? A palavra, o termo. Então, eu acho que é observar isso. Abre um caderno e começa a anotar. Cada vez que você receber um elogio ou cada vez que você terminar uma tarefa. Porque quando você está fazendo propósito, você é foda mesmo. Porque você está, de certa forma, extremamente feliz, otimista, determinado, né? Como dizem por aí. E aí a ânsia vem e flui. Tem técnica de coach aí que é perguntar para aquelas pessoas o que percebe de talento e habilidade. Eu acredito que o caminho é a investigação interna. Começa a medir, dormir, faça uma pergunta para você mesmo, põe um copo d'água lá do lado, né? Uma técnica que funciona muito e pede uma inspiração, busca uma conexão que você acredita aí que pode te ajudar e servir de referência. Mas a investigação, o externo mais próximo, que convive mais com você, tá com a resposta pronta. Então, ser humilde, exercer a humildação, né, do professor Hermógenes, que ajudou muito a questão do Brasil. Então, acho que a gente precisa ser mais humilde no sentido de perguntar para o outro, porque às vezes é tão óbvio que nós ignoramos. A gente não consegue perceber que aquilo pode se transformar em algo que tanto vai te fazer mais feliz na vida, quanto vai promover grandes transformações na vida do outro. Porque de vivemos em comunidade, se não estamos servindo e o mundo a ser um lugar melhor. Por isso que eu brinco que a ousadia é essa, é ter ousadia de perguntar de forma objetiva, tanto para quem está perto de você, quanto você. Faça meditações, abra sua janela, visualiza as paisagens e tenta buscar esse interno. O propósito não está fora. Na minha opinião, não tá nunca fora. Está sempre dentro. Mas tem que ter coragem de ir lá futricar para achar. Então, deixa eu ver se eu tô... o modelo para que a gente consiga se identificar com o propósito, ou identificar o propósito. Eu olho para fora na medida de observar os elogios, as percepções do outro sobre mim, e posteriormente eu reflito, eu faço meus mergulhos para poder, de fato, aqueles talentos, aquelas habilidades, e usar essas habilidades para poder gerar uma transformação social, para poder contribuir com um grupo ou com alguém. Então, nessa medida, para quem perguntou aqui mais acima sobre como achar o propósito, a gente já está configurando aí uma estratégia, né, Maria? E essa estratégia talvez possa ser desenvolvida de maneira muito simples. No meu caso, eu achei o propósito dentro mais de uma angústia, de uma inabilidade. Mas eu percebo sentido. A maioria das pessoas acham o propósito delas junto a talentos que elas já possuam. E acho que é mais fácil, né? Se você comunica bem, se você se relaciona bem com alguém, se você tem um talento para matemática, né, para números, observa isso com carinho e traz, quem sabe, para a sua vida profissional. Tem um profissional, inclusive, que eu admiro muito, ele se chama Luiz Valdez Ludwig. E eu vou contar essa historinha aqui só para exemplificar e depois jogo a bola para você. O Valdez, ele conta uma história de um garoto que, na época que era estudante, né, falava com ele que odiava estudar e que não ia ser nada, né? Os professores falavam sempre que se você não estudar, você não será alguém na vida, você não entrará na faculdade, e aquele papo que a gente sempre vê. E aí, até que em algum momento, um professor vira para ele e pergunta: mas, garoto, o que que você gosta de fazer? Aí ele virou e falou assim: eu não gosto de fazer nada, eu gosto de ficar em casa. Aí o professor não desistiu, né, e continuou, mas assim, você deve gostar de alguma coisa, você deve se identificar com algo, você joga futebol, o que que você assiste? E aí nessas perguntas ele vira e fala, né, eu gosto, eu gosto do Atlético, do Galo. E aí ele falou assim, cara, então, interessante, você gosta de alguma coisa, se identifique com isso e busque suas opções. Resumindo a história,
esse garoto ele virou um dono de uma rede de franquias que vende artigos do Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E assim, eu sei que esse é um caso atípico, né? Porque não é porque a gente gosta do Galo, do Cruzeiro, que a gente vai virar um super empresário. Mas eu acho que exemplifica um pouco isso de aprendermos a nos afinar com aquilo que desperta paixão, que desperta interesse. Eu percebo que os pais, às vezes, querem que os filhos tirem tudo 7 ou tudo 8, né? Assim, se a gente for pensar na escala de 1 a 10. E quem sabe é melhor se eu sou bom na matemática, eu tirar 10 em matemática e eu tirar 6 em português ou 5 em história. E aí, eu, ao invés de buscar um professor para me dar aula particular de história, eu buscasse para me dar aula de matemática. Porque aí de 10 eu viro bom em matemática. Então, nesse contexto, eu quis trazer um pouco aí dessa história, mas pode prosseguir. Eu acho que acabei te interrompendo um pouco aqui, algumas pessoas comentaram. Pessoal, fique à vontade, porque quanto mais comentam, mais a gente tem uma noção de como vocês estão recebendo isso, né? Se ficam calados, a gente acha que tá assim, ó, 100%, e aí a gente toca o barco. Né, Maria? Dentro desse, falando aqui, ó, enquanto você estiver ouvindo, ouça. E quando você decidir perguntar, saiba ouvir a resposta. Gente, isso é muito importante. Porque às vezes a gente faz uma pergunta, né? E aí você já se programou para a resposta que você quer ouvir. E não necessariamente você vai encontrar a resposta do jeito que você programou, não. O ser humano é um ser humano diverso. Aí ela vem e fala: usa o que mais traz para um estado mais confortável de você ser o que é. Esse pode ser o caminho de entender o seu propósito. Outra frase que eu já ouvi por aí é que normalmente você encontra o seu propósito quando você descobre algo que você faria até de graça. Pensa bem, gente. A gente faz coisas e quando você coloca o foco, eu sei que a gente está num momento assim, né? Tem pessoas passando situações muito difíceis, porque ninguém podia esperar isso que a gente está vivendo. Eu sequer imaginava uma realidade como essa. Até quando o negócio começou lá na China, a gente jamais imaginou talvez que pudesse chegar aqui ou que chegasse com tamanha dimensão que chegou. Mas chegou. E aí? A gente tem duas opções. Escolher encontrar o nosso propósito e tornar isso rentável, fazer com que isso seja um meio de vida pra gente. Ou a gente pode ficar ruminando, reclamando, achando ruim e colhendo o mesmo tipo de coisa. Porque se tem uma coisa que é certa, é a sua colheita. Você vai colher exatamente o que você plantou. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante da gente pensar, primeiro é definir seu propósito. Esquece de pensar num primeiro momento se isso vai trazer retorno financeiro para você ou não. Até dizem por aí, tira o escorpião do olho, e é mais ou menos assim. Porque quando a gente descobre verdadeiramente qual que é o nosso propósito, tem caminho nesse mundo para todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Com o seu talento, com a sua habilidade, com o seu jeito de ver, com toda a experiência. Cada um tem uma história muito única, né, Rogério? Pode ser um psicólogo que formou na mesma faculdade, que leu os mesmos livros, mas certamente a leitura que ele faz são com todo o contexto que ele viveu até onde ele chegou. As nossas experiências nos moldam. Então, talvez se você começar a olhar, você deu esse exemplo do moço que é apaixonado pelo Galo e aí criou uma franquia, está super feliz e realizado, porque está lidando. A gente tem que pensar que, às vezes, a profissão, durante muito tempo, eu escutei algumas pessoas, não, mas eu faço qualquer coisa de segunda a sexta e eu vou curtir no fim de semana. Né? Aí tem pesquisas que dizem que mais de 94% das pessoas estão insatisfeitas com o que estão fazendo, mas por escolha. Agora, eu escolho diferente. Eu escolho ser feliz todo dia. Eu vou esperar só sábado, domingo para eu ser feliz, para eu fazer o que eu quero? E se eu estou ganhando dinheiro, isso é suficiente?
isso lida com propósito. E eu sinto que quando a gente está feliz, a gente há prosperidade. Muito natural isso. O dia que o mês pode fazer uma análise muito simples. A semana que você está mais aberto, mais disposto, mais feliz consigo mesmo, mais realizado, talvez num caminho de mais de meditação. Ou tem gente que não gosta de meditar, mas gosta de ouvir música, gosta de ligar um som e dançar. Eu penso que assim, ó, quando você encontra um lugar onde você está feliz e realizado, que você está sorrindo internamente, olha com carinho e com atenção para esse momento. Começa a observar qual é a parte do seu dia que você está mais feliz. Porque tem gente que está aí num concurso público. Eu tenho uma amiga que ganha super bem num concurso na Justiça Federal, é assessora de desembargadores, mas o propósito dela é ajudar as pessoas a cuidarem da imagem. Ela virou hoje uma consultora de imagem, está fazendo uma carreira. Então, a nossa felicidade não está no quanto de dinheiro está na nossa conta, não. Eu acho que a nossa felicidade, na nossa capacidade de servir. Eu, pelo menos, me sinto muito mais feliz pelo meu ato de servir do que por essa coisa da rentabilidade. Claro que a gente está vivendo num mundo que é capitalista e a gente precisa do dinheiro, não dá para pagar o boleto de outra forma que não seja com dinheiro. Mas dá para você rentabilizar qualquer que fizer com propósito. Qualquer coisa que você estiver fazendo feliz, vai ser possível. E então, assim, mas para eu chegar nesse ponto, eu preciso ter 10 mil seguidores igual o Rogério tem, porque senão eu não vou conseguir vender. Ela tem menos de 1.000 seguidores e ela tá com lista de espera, não tá conseguindo atender os clientes. E às vezes a gente fica numa ilusão que precisa atrair pessoas que não nos conhecem ainda, quando, na verdade, o primeiro que você tem que servir é o seu amigo que está do seu lado, precisa do que você tem e ele não tem. E tem gente que fica meio assim, né? Mas eu vou vender para um amigo. Eu vou cobrar de um amigo? Vai, porque o que você faz tem vários. Não estão falando de discussão de preço, de briga, de concorrência. Eu até brinco que quando a gente comunica o nosso propósito, a gente fica une a briga por preço. Hoje, quando um cliente me procura e eu digo quanto custa o meu programa de mentoria ou quanto custa o meu treinamento online, a resposta dele não é para mim, de não é caro. Talvez não é caro, é porque não é o momento dele ou porque eu não sou a pessoa que vou resolver o problema dele. Então, pensar um pouco, pensando na história que você me pediu para conjugar, né, o propósito com o marketing digital, pensar um pouco na transformação que você é capaz de gerar e tentar entender que problema você consegue resolver. Porque o que as pessoas estão procurando por aqui é solução para problema. Ninguém, claro que tem gente que gosta de entretenimento, que está aqui para se divertir, mas pensando numa rede social como uma estratégia de negócio, você tem que entender que problema você quer resolver. Qual é o problema que você resolve? Eu acho que esse é um caminho fantástico. Fantástico. Qual problema eu tenho capacidade de resolver? Perfeito. Eu tô aqui, assim, você fez colocações que me ressoaram muito. Uma delas, com felicidade e com retorno financeiro. Eu penso que, assim, uma pergunta que é sempre muito provocadora é o que eu faria de graça, né? O que eu usaria meu tempo, me comprometeria ao máximo do plano, e eu sei que nem todas as pessoas têm essa condição de deixar o retorno financeiro em segundo plano, mas para aquelas que têm essa condição, busque resolver um problema de uma maneira real. Porque se você resolve um problema de uma maneira real, alguém vai te pagar por isso. Eu vejo, quando eu comecei nesse segmento de desenvolvimento pessoal, um monte de palestras que eu dava de graça, principalmente em escolas. E eu vejo, atualmente, muitos profissionais que entram nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eles já têm nível de 5, 6 mil reais. E como eu
tô à frente da Convive RH, que é uma empresa que também contrata profissionais, e aí, assim, às vezes isso eu até me incomoda um pouco, porque eu vou negociar com um palestrante que está começando, ou um profissional que começou a jornada, né? Tá ali trabalhando em algum segmento, e aí a pessoa assim, ó, eu vou te contratar aqui para dar um curso de 8 horas, e aí a pessoa já chega e fala assim, ó, vou te cobrar então R$ 4.000. Aí eu fico assim, dá isso aí a R$ 800, o valor que tava na minha cabeça, tipo 800, R$ 600, a pessoa 4.000. Aí eu simplesmente não, eu desvinculo, né? Então eu tô dando esses exemplos porque quando você realmente gera um valor, o mercado ele naturalmente precifica. E para quem quer cumprir um propósito e ter um retorno financeiro, essa clareza da geração de valor eu também penso que é essencial. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, Maria, inclusive me parece interessante aqui a percepção da Ju, sobre cobrar de amigos e parentes em constrangimentos, a valorização do seu trabalho. Isso é necessário ter um outro elemento que você colocou muito bem, que é a humildade. Porque a desvalorização do próprio trabalho, muitas vezes é vaidade, enquanto que a supervalorização também do próprio trabalho é vaidade. Então, assim, cara, então, Rogério, eu tô preso no labirinto aí da vaidade, mas eu penso que esses extremos vêm nos mostrar justamente isso. Às vezes a insegurança é uma maneira de não se lançar, de não se arriscar, de não ser responsabilizado, e eu penso que isso está ligado a falta de humildade. Enquanto pessoas que colocam ali, eu vou cobrar 5, você vai. E a pessoa não tem essa jornada, né? Nunca vendeu isso sistematicamente. Então, o que mais você traz aqui para a gente, Maria, dentro desse contexto do marketing digital, onde é um mundo onde muitas ilusões, né? Você falou também essa questão que ela é significativa de número de seguidores, as pessoas acham que isso é métrica para alguma coisa, sendo que hoje qualquer um compra seguidores de uma maneira muito barata, usa plataformas. Inclusive, a minha própria plataforma, eu já usei um boot, chamava Growth Social, e esse boot lascou com a minha conta. Então, na época que eu usei, eu tive a ilusão de estar ganhando seguidores ali com essa plataforma, mas totalmente desalinhado com o meu propósito, com as pessoas que estavam interessadas ali no meu trabalho, e me prejudicou mais do que me ajudou. Então, nós temos aí um pouco mais de 10 minutos, se você puder trazer essa dimensão aí para a gente, eu acho que vai agregar. Eu acho que o primeiro ponto é que geralmente quem busca propósito já passou dos 30, né? Aí, assim, já caminhou profissionalmente, aí de repente sacou. Poxa vida, eu tô muito infeliz, eu preciso encontrar propósito no que eu faço. Então, a primeira dica que eu daria, né, um conselho, não é nenhuma dica, é ninguém precisa largar o que tem hoje para pôr a mão no que tá lá que você não sabe o que é. Então, prudência. Divide o seu tempo e passa a dedicar a um novo projeto. Rede social é construção. Eu até falo que cuida do seu jardim, né? Tá lá o lindo do Quintana, que as borboletas e os pássaros vão chegar. É um trabalho de formiguinha e de constância. E cada vez mais essa rede social tem punido essas estratégias de bots, de automação. O que ele quer é você, de forma orgânica, colaborar para que as pessoas permaneçam aqui. Porque o que o Instagram quer da gente, Rogério? A gente gere valor para as pessoas, para que as pessoas fiquem mais tempo aqui para poder receberem os anúncios para ele poder lucrar. Não vão ser, né? Não vão fingir que a gente não sabe da história. Então, você vai se tornar relevante na medida que eu falo de 3 letrinhas pensando no digital. Primeiro, você precisa pensar na geração e que você está plantando e que para esse projeto de longo prazo não dá para ser imediatista nessa rede. Que você tenha muito dinheiro para fazer o investimento. Travou um pouco. Talvez 6% da sua audiência. Então, você faz um investimento na distribuição de conteúdo, paga para a ferramenta te mostrar para mais gente.
Aí, se você pode fazer um investimento maior, você consegue ser visto por uma audiência maior e tem a possibilidade de crescer de forma exponencial mais rápido, claro. Mas se não é pelo investimento no tráfego pago, a gente está falando de anúncios, né, impulsionamentos, você vai precisar ter constância. Eu até fiz alguns vídeos sobre isso, que as pessoas têm tido muita dificuldade. Cria-se um mito de que é difícil fazer vídeo. Mas sobre o que eu vou falar, que conteúdo eu vou produzir. Presta atenção no que as pessoas te perguntam. Pega um bloco de notas no seu celular ou cria uma caderneta, porque tem gente que gosta de escrever, e vai anotando. Porque os maiores problemas que você resolve, eles são recorrentes. Uma pessoa vem e te pergunta, outra pessoa vem e te pergunta, e você para, poxa, essa é uma dúvida grande. Pronto, você já tem um tema para um vídeo ou para uma live. Eu tenho certeza que as pessoas vivem perguntando para o Rogério de propósito, que é o segundo convite que eu recebo para falar desse assunto. Então, primeiro, prudência de não largar o que você tem, que é seguro, que é estável, para ir alcançar um sonho. Faça um processo de transição com responsabilidade. Dedique tempo para fazer maturar esse seu sonho de viver esse propósito. E vai construindo uma base bem estabelecida. Eu falei do primeiro ponto, que é a geração de valor, e que eu acredito que se faz de forma maravilhosa quando você se importa, entendendo que não é sobre números e sim sobre pessoas. A gente tem aqui na live 12, chegamos a 15, 14, 16, você viu a hora 9, 10. Essas 10 pessoas que estão aqui do início, alguma coisa elas viram na gente. Algumas são tão gentis que nos disseram aqui nos comentários para nos nortear. Então, o segundo ponto é pensar na qualidade do relacionamento que você tem por aqui. Não adianta eu postar um vídeo novo todo dia e deixar o meu direct lá e não responder ninguém. Ou não prestar atenção nos comentários que surgiram. Ou abrir uma caixinha de pergunta e aí, de repente, não vem pergunta nenhuma. Aí eu não vou lá, tá presente. Dizem por aí que para você conseguir colher frutos, são pelo menos 10 stories por dia. E precisam ser em momentos distintos para que você tenha a possibilidade de ser visto por mais gente. Porque a bolinha tá aqui, né? A bolinha da Maria tá aqui. Aí ela grava 10 stories 9 horas da manhã. Quantos outros que os meus seguidores seguem estão fazendo meio-dia, 2 da tarde, 3, 4... Então, essa constância de produzir todo dia só em um horário também não resolve o problema. Então, tem que pensar numa estratégia que a gente brinca assim, a estratégia da alimentação. Eu faço meu café e aí eu divido alguma coisa, na hora do almoço eu divido outra, quando for no final da tarde eu divido outra. Pelo menos, eu acredito, 3 momentos importantes. E sem ansiedade, gente. Diminui a ansiedade. Como eu disse no início, esse é um projeto. Desde 2017. Hoje, se eu quiser e tomar essa decisão, eu posso viver só do que eu consigo captar por aqui. Por esse meu trabalho aqui no digital. E o terceiro ponto, que é consequência de você cuidar dos outros 2, que é o quê? A visibilidade que você ganha. E pensa comigo, quando você está num grupo de WhatsApp, ou quando você está correndo seu dedinho por aqui no feed, aí você vê uma foto linda, um Instagram maravilhoso, você já olha logo e fala, isso aí foi uma agência que fez. Não conecta, gente. Não conecta. Nossa, isso Você sabe é verdade. Você sabe o que conecta com as pessoas? É a sua imperfeição. Como diz a minha amada Brené Brown, é a vulnerabilidade. Brené Brown. Porque somos seres humanos imperfeitos. Vai conectar comigo quem se identifica comigo. Então, à medida que você vai ganhando visibilidade, aí você pode crescer de forma exponencial. Aí você pode fazer 6, 7 dígitos, 8, 9. Você me perguntou, eu vou te responder de forma bem natural. Nesse semestre, eu ganhei o que eu não ganhei em um ano como repórter na TV. Mas foi só esse semestre que eu trabalhei? Não, tem 3 anos que eu estou construindo, que eu estou aqui ó, cuidando, fortalecendo a minha base. Tem cliente, Rogério, que me manda um direct
Mas passar o cartão, né? Comprar algo ou contratar a minha mentoria, às vezes leva 3 meses de relacionamento, pergunta uma coisa, comenta outra, vem no direct. É relacionamento. Rede social é relacionamento e é resolução de problemas. Então, começa a pensar. E não é fácil não, tá, Rogério? Porque tem uma falsa ilusão de que, nossa, ela ganhou em 6 meses, o que ela não ganhou em um ano na TV. Gente, o que será que ela fez? Não é o que eu fiz em 6 meses. É o que eu Um venho fazendo segredo, né? O pessoal acha que tem um desde quando eu segredo cheguei. mágico. Aí tem gente que fala assim, eu fui cobrada pela minha família e pelo meu marido. Porque as pessoas têm dificuldade de entender o quanto de tempo você precisa dedicar aqui. Porque faz stories, produz vídeo. Aí, quando você faz com propósito, você faz e não percebe o tanto de hora que você está trabalhando. Porque eu estou aqui trabalhando, estou editando, estou publicando, estou respondendo, estou atenta ao meu cliente, estou lá assistindo para ver o vídeo que ele gravou, para ver se deu resultado, se está funcionando, se ele seguiu a minha recomendação. Mas eu estou fazendo com tanta alma, isso me deixa tão feliz. Cada cliente meu que posta um vídeo e que consegue servir a comunidade dele e gerar transformação, é muito melhor esse pagamento do que o pagamento que está na minha conta. Porque eu sou movida por resultado. E não necessariamente o resultado que me move é o financeiro. Eu estou muito mais movida pelo resultado da transformação que eu estou tendo possibilidade de gerar nas pessoas que qualquer outra coisa. Então, pensa bem aí. Quer ter uma vida no digital, viver um propósito? Faça com parcimônia, com cuidado e com respeito por tudo que você construiu até aqui. Eu não saí largando tudo que eu tinha para viver disso aqui só. Eu vim caminhando. Desde quando eu estava na TV, eu me relacionava com as pessoas. Dizem que até hoje a InterTV recebe ligação. Cadê a Maria? Por que ela não volta? A gente gostava tanto dela. Mas por quê? Porque eu amo a minha comunidade. Eu amo cada um dos meus seguidores. Cada um eu tenho um carinho especial. E eu conheço cada um e o que cada um precisa. Então tem que entender que é uma vida de dedicação, de muito plantio, de nutrição. É igual uma plantinha. Então quando você começar, você pensa que você colocou a semente e o broto ainda não surgiu, porque tem gente que fica ansioso, acha que o primeiro vídeo vai viralizar. Não é assim que funciona. E tem mais, gente. Tem hora que você faz aquele vídeo incrível, que você tá mulherada, né? Tá linda, maravilhosa, a roupa, o discurso perfeito, não teve nenhum vício de linguagem e não dá resultado. Aí tem hora que você faz um negócio assim na correria, na sua rotina para dividir aquilo que você tá fazendo aí, você fala, uau, bombou. Não precisa ir longe, não. O meu vídeo que mais bombou essa semana foi um vídeo onde eu mostrei a minha rotina na horta, lá no sítio do meu irmão, onde ele está produzindo. E que eu falei, né, da horta para o prato. Olha bem. Faça de forma desinteressada. Pensando em amar e servir a sua comunidade e em deixar transbordar quem você é. Não cria um personagem, porque isso não se sustenta. Não copie ninguém, porque as pessoas percebem quando a coisa é falsa. Deixa transbordar e transparecer aquilo que é seu, que é único. É exatamente isso que as pessoas estão buscando. Você, do seu jeitinho, sem inventar muita moda. Espero ter te respondido, Rogério. Nossa, eu estou encantado com a clareza e com a pertinência de cada palavra, porque, assim, eu fico vendo, como eu convivo com várias pessoas desse segmento, eu vejo o quanto de ilusão permeia esse mundo do marketing digital, das pessoas ganharem relevância, né? E realmente é como se a gente tivesse uma crença de que as coisas fossem rápidas, e aí essa crença acaba desanimando, porque você vê que não é. Se você não regar a planta, se você não se comprometer todos os dias, e assim, eu achei fantástico a dica que você deu sobre as postagens serem feitas em horários diferentes, porque assim, eu particularmente, eu às vezes eu monto um monte de vídeo e solto tudo no mesmo horário. E, cara, realmente não faz sentido soltar as coisas no mesmo horário. Você pode ir distribuindo isso no tempo. Eu não vou tomar muito o tempo, porque acabou de me aparecer aqui que nós temos 1 minuto e 30. E gostaria que você fizesse o fechamento aí para
essas 10 pessoas. Se quiser conhecer mais seu trabalho, entrar nas suas redes sociais, fica à vontade para falar aí com essas pessoas um pouco mais do que você vem desenvolvendo e como que isso pode ajudá-las, né, na vida profissional, na vida pessoal. Ó, se você tá com a comunicação travada, quer viver seu propósito, mas só de pensar você fica morrendo de medo de se expor, focado no que vão dizer, ou com medo de colocar sua carreira em risco, eu posso muito te ajudar, porque eu já ajudei muitas pessoas nessa caminhada. O meu Instagram é mariaribeiro.com.br, o meu site é do mesmo jeito e o meu YouTube é Maria Ribeiro Oficial. Vai lá, se você não me segue ainda, é seguidor do Rogério, começa a me seguir. Tem muita coisa boa lá no meio dos meus conteúdos gratuitos. E no link da descrição do meu perfil tem algumas possibilidades de estar mais pertinho de mim. Então, você pode ir lá preencher o questionário para vir para o meu grupo de mentoria, ou pode ir lá já adquirir o treinamento online, que tem tudo isso que eu falei, mais esmiuçado, com metodologia, para você conseguir transformar a vida de mais pessoas. Rogério, gratidão do fundo do meu coração. Eu vou amar receber cada um de vocês, eu respondo a todo mundo. Não tem ninguém respondendo por mim, sou eu mesma que respondo. Então, se ficou dúvida, vai lá falar comigo no direct.